Olá, meus amigos, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus, estamos aqui mais uma noite abençoada, mais um dia, mais um encontro, a qual nós estaremos nos alimentando da palavra de Deus e com toda certeza seremos ricamente abençoados. Amém? Eu preparei um estudo. Agora de pouco eu comecei a meditar nessa palavra, eu comecei a ser ministrado pelo Senhor. E eu falei, Senhor, eu vou fazer um vídeo, eu vou gravar, vou escrever tudo que o Senhor está falando para mim, eu vou passar para o povo, em nome de Jesus, para que eles também sejam abençoados. Amém? Então, eu louvo e agradeço a Deus pela tua vida, sejam muito bem-vindos, boa noite a todos vocês que estão entrando, que estão assistindo, e eu tenho a certeza que você será ricamente abençoado com esta palavra. Amém? O que eu vou conversar com vocês hoje é a respeito de aliar-se com Deus. Você tem uma aliança com Deus? Você tem Deus como teu aliado? Mas como assim ter Deus como meu aliado? Hoje a gente vai conversar um pouquinho, vamos discorrer um pouco sobre a palavra, do que já aconteceu, do que está acontecendo. Eu tenho a certeza que você vai ter uma visão diferente, você vai ter, um engajamento maior na palavra e com toda certeza você vai viver coisas extraordinárias. Amém? Pessoal, aliar-se com Deus. Olha só que eu escrevi aqui. Com que armas você tem lutado? É uma pergunta para mim e para você. Mediante as suas dificuldades do seu dia a dia, seja no âmbito espiritual, seja no âmbito conjugal, seja no âmbito profissional, que é em questão de finanças, como você tem lutado? Com que armas você tem lutado, Quais são as tuas guerras? Quais são ali onde mais pega para você? Qual é a área da sua vida a qual você tem mais dificuldade de vencer, de romper? E hoje nós vamos conversar sobre isso, ter Deus como nosso aliado para romper, para vencer, para sermos o quê? Conquistadores e o nome do Senhor ser glorificado através de nossas vidas. Amém? Fica até o final, vai ser muito bom, vai ser muito edificante. Eu tenho a certeza que você vai levar para o resto da vida esse ensinamento. Então, nós vamos falar tanto da mente e quanto do corpo físico. Amém? Então, olha só. Vou escrever aqui alguns exemplos vivos do que já aconteceu, do que está registrado na palavra, para nós termos uma noção de como Deus trabalha na vida das pessoas. Eu separei aqui alguns personagens, a qual eu vou dar aqui para vocês, a fonte para vocês lerem na palavra de Deus, para ter um conhecimento ainda maior do que eu vou falar para vocês. Então vai marcando, pega uma caneta, um papel, tudo que eu vou falar aqui eu vou passar a fonte do que onde está na Bíblia e com certeza você vai poder ler com mais tempo e você vai ser mais ricamente abençoado ainda. Amém? Então boa noite a todos e vamos para a conversa então. Pessoal, eu vou apresentar um aliado que é invencível. E esse aliado invencível se chama Deus. Quando nós chamamos Deus para ser o nosso Senhor, quando nós chamamos e convidamos o Senhor, falamos, Senhor, eu quero te servir. Eu quero ter o Senhor como meu aliado. Aliado, ter Deus do nosso lado, meus amados, é tudo que um homem precisa na vida. Amém? Porque Deus do nosso lado, a gente entra lá na palavra, agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, igreja, para vivermos essa palavra, hoje você vai aprender, hoje você vai se aprofundar e com toda certeza você vai ter testemunho para contar. Amém, pessoal? Vamos lá, eu vou apresentar aqui alguns personagens que puderam viver essa vida extraordinária com Deus. Gideão, aí você lê isso daí lá em Juízes, vai marcando aí. Juízes, tem o capítulo 6, o capítulo 8, e você vai vendo que Gideão, ele tinha 32 mil homens para a batalha. 32 mil homens. E Deus chegou para ele e falou assim, Gideão, faz o seguinte, primeiramente, eu quero que você quebre o altar de ídolos que tem na sua casa, que tem no meio do teu povo. Deus deu uma condição para ele. Ele foi e ele quebrou os altares de ídolos, Ele foi ali e ele obedeceu ao Senhor. Então, após isso, dele seguir fielmente ao Senhor, de ele querer obedecer às instruções do Senhor, agora Deus foi para a peneira. Quantos soldados ele tinha? 32 mil homens. Você imagina um exército de 32 mil homens, são bastante. Aí o que Deus fala para ele assim, olha, se você vencer a batalha com 32 mil homens, você ainda pode soberbar, ainda podem falar, poxa, 32 mil homens, eles eram valentes, guerreiros, venceram a guerra porque tinha muita gente também. Deus falou assim para ele, vamos peneirar um pouco?
Aí Deus, você vai lendo isso daí lá em Juízes, você vai vendo que lindo e maravilhoso que é. Deus fala assim, olha, faça isso. Né? Que estão com medo. Veja quem está com medo, quem está com temor. Elimine eles. E foi eliminando. Caiu para 10 mil. Né? De 10 mil, ele falou assim, agora vá e mande esses homens beber água do tanque. Aquele que beber, né, de uma maneira, separe para um lado. Aquele que agachar e beber ali do tanque, separe para o outro lado. E ali, pessoal, de 32 mil homens, 300 somente ficou. 300 homens. Por que Deus diminuiu o exército para vencer? Porque, igreja, entenda uma coisa, quando nós temos Deus como nosso aliado, por mais que você seja sozinho, você ainda é a maioria, você ainda é o mais forte. Por quê? Porque Deus está do teu lado. Amém? Então Gideão entendeu, ele entendeu claramente, não importa a quantidade que eu tenha, o que importa é a qualidade. O que importa é como que eu estou diante do Senhor, como que eu estou posicionado diante do Senhor. E a gente vê, né, o Senhor, o próprio Deus dando a vitória de um exército de 32 mil diminuindo para 300 e sem pôr a mão na espada, eles venceram o exército. Peraí, eles não precisaram nem lutar? Não, nem lutar, Deus ainda deixou eles lutar. Deus deu a vitória porque eles foram fiéis. Então eu quero que você entenda uma coisa, não importa a circunstância, não importa o tamanho do teu gigante, não importa o tamanho da tua dificuldade, não importa o que está vindo contra a sua vida, seja financeiro, seja espiritual, seja conjugal, o marido está dando trabalho, a esposa está dando trabalho, os filhos estão dando trabalho, não importa. Se você se posicionar, se você usar da autoridade do Senhor que está em você, para você determinar, para você profetizar, você vai ser vitorioso. O mal vai ter que ser quebrado. Amém? Jesus deixa claro, resistir o inimigo e ele fugirá de vós. Ou seja, você se posicionando diante do Senhor, usando da autoridade para determinar as coisas, sem duvidar, crendo sem duvidar, certamente Deus vai te honrar. Amém? Glórias a Deus. Vamos para o próximo? Agora vamos sobre o rei da Síria. Né? O rei da Síria que queria destruir Israel. Você lê isso daí lá em 2 Crônicas, marca aí no papelzinho, 2 Crônicas, capítulo 6, a partir do verso 8, você vai ler a respeito do que eu vou conversar com você hoje. Olha só, o rei da Síria, ele se posicionava agora para atacar o povo de Deus. Ele queria de alguma forma destruir o povo de Deus. E olha só, e sempre Deus alertava o profeta. Como que é? Deus sempre alertava o profeta. Ele sempre falava para Eliseu, Eliseu, o rei da Síria vai acampar o exército dele naquele vale, naquele monte. Aí Eliseu ia lá, contava para o rei e falava assim, rei, nem vai para aquele lado porque o rei da Síria vai estar lá. Aí o rei da Síria falou assim, poxa, tem alguém aqui dentro do meu reino informando eles, porque não é possível, eles sabem de tudo. Antes mesmo que eu faça, eles já sabem o que eu vou fazer. Aí o que acontece? Ele começa a ficar encucado, fala, poxa vida, tem um informante. Aí um dos soldados ou algum homem ali dentro fala assim, não, rei, sabe o que acontece? Tem um profeta lá dentro, tem um profeta do Deus Altíssimo, que ele recebe as informações antes mesmo de você pensar, Deus já está contando para eles. Porque, igreja, Deus tem aliança com o teu povo. Deus que chamou nós pelo nome, né? Jeremias diz, antes mesmo de eu nascer, antes mesmo de eu ser formado no ventre, o Senhor já me conhecia, o Senhor já construiu a minha história, de trás para frente. Igreja, Deus te conhece antes mesmo de você pensar, de você sonhar, de você desejar, de você pedir, Ele sabe de todas as coisas. Então por que Deus quer que nós oremos, clamemos? Porque, igreja, Deus é um Deus de comunhão. Deus é um Deus que quer conversar e ter uma intimidade conosco. Amém? Então, olha só, a gente vê claramente, né? Você lê isso daí, lá em 2 Crônicas 6, 8, que é muito lindo. E tem mais. Ele se posiciona, esse rei se posiciona agora para destruir, ainda onde o profeta estava, e o servo, né? Ali o que estava junto com Eliseu, esqueci a palavra do nome dele. O servo dele, o discípulo, isso, minha esposa me lembrou. O discípulo de Eliseu chega e fala assim, ele acordou, aí ele olhou ao redor do acampamento, estava rodeado de inimigos. Todos estavam ali para destruir eles.
ele entra tremendo. Você imagina, né? Um acampamento pequeno, rodeado de um exército. Ele entra tremendo e fala assim: Eliseu, deu ruim. Deu ruim, Eliseu. Vem aqui ver. E Eliseu acorda, levanta, se preguiça, olha para o lado assim. O que tem? Deixa eles. Eliseu, eu quero ler para vocês, olha só como o nosso Deus é maravilhoso. Eu quero ler para vocês verem, né, a profundidade disso. Está aqui em 2 Crônicas, do 12 ao 23, deixa eu dar uma lida aqui. Eu até separei. Não, 2 Reis 6, perdão. 2 Reis 6, do 12. Olha só, presta atenção no que acontece. Ó meu Senhor, o rei, não somos nós, respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel tudo o que está acontecendo. E na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo e, ao sair, ele viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Aí ele disse: ai, meu senhor, o que nós vamos fazer agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu. Não tenha medo, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Peraí, do que Eliseu está dizendo? Se eles estão rodeados num acampamento pequeno, rodeado de homem, e ele fala que nós somos a maioria, você está entendendo do que ter Deus do seu lado, como teu aliado? É o que Eliseu está dizendo. Ele fala assim: olha, presta atenção. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. Que olhos que Eliseu queria que Deus abrisse daquele servo? O espiritual. Deixa eu te contar uma coisa. Quando a gente começa a olhar para as circunstâncias, a gente tem medo. Quando a gente começa a olhar para as circunstâncias, a gente abaixa a nossa guarda espiritual. Por quê? Porque Deus nos chamou para conhecer o que é eterno. Deus nos convida para conhecer o que é espiritual. Porque Deus é espiritual. Amém? Os mistérios de Deus é espiritual. As vitórias, os milagres de Deus é sobrenatural. Não é plano natural. É o sobrenatural que vem sobre o natural. Então, se você não entender e não querer aprender a viver sobre o natural, sobrenatural, dificilmente você vai viver estas coisas. E eu vou chegar mais para frente a respeito disso, você vai ver como é importante a gente entender os propósitos de como funciona o mundo espiritual. Amém? Então o que acontece? Eliseu pediu para abrir os olhos espirituais do seu servo. E olha o que ele diz, então Eliseu orou: ó Senhor, abra os olhos dele para que veja. E o que Deus fez? O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheios de cavalos e carruagens de fogo. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou: ó Senhor, fazem que fiquem cegos. E o Senhor fez que ficassem cegos conforme Eliseu havia pedido. Eu não vou estender muito aqui, eu quero que você leia na sua casa. Então, olha só, Eliseu pediu para abrir os olhos do servo, ele viu o mundo espiritual, que estava cheio de anjos protegendo eles. Eliseu lançou uma palavra profética, que aqueles soldados inimigos ficassem cegos, todos eles ficaram cegos, cegos naturais, não enxergava mais nada. E eles foram conduzindo agora esse povo, esses inimigos aí, até o povo de Samaria, né? E ali você vê o desfecho da história, eu quero que você leia em casa, tá bom? 2 Reis 6. Leia lá, você vai ver o desfecho dessa história que é maravilhoso. Então, pessoal, vamos lá. Agora a gente vai pular para Josué. Josué, você lê isso daí, tem, né, a história de Josué, o livro de Josué dentro da Bíblia, que você é curtinho. Leia para você ver os feitos que Deus fez na vida deste homem, porque ele foi sucessor de Moisés. Ele foi fiel. Ele foi fiel ao quê? A visão que Deus deu para Moisés, né? As instruções que Deus deu para Moisés e passou para ele. E ele deu continuidade e ele foi honroso. Ele foi, sabe, ele foi assim, à risca. Ele foi, sabe, com o coração íntegro servindo o Senhor, como Moisés fez. Então a gente vê que Deus ordena a Josué, quando ele conquistou Jericó, que foi um dos feitos, né, miraculosos que aconteceu. Você lê isso daí lá em Josué 6, 2, 6 e 8, e você entende assim: Deus falou para Josué: Josué, pegue o povo, instrua eles. Jericó é uma cidade muito bem fortificada, os muros são gigantes, intransponíveis, não tem como derrubar, não tem como entrar lá do jeito natural. Josué, por 6 dias, deu uma volta. No 7º dia, eu quero que você leve ali os sacerdotes com as trombetas, e você dê 7 voltas seguidas
Na 7ª volta, eu quero que os sacerdotes toquem a trombeta e todos à volta, né, de Jericó gritem. Pessoal, não precisou fazer nada demais, só ser fiel e obedecer. Eles obedeceram à voz de Deus através de Josué. Josué deu o comando através de Deus e eles obedeceram. E o que acontece na história? Pelo grito, igreja, pela trombeta e o grito do povo, os muros caíram. Caíram. Você consegue entender o poder de Deus? É maravilhoso, né? E não para por aqui. Tem muitas outras histórias. A gente começa a ler, sabe, o que ocorreu no passado, o que Deus deixou de riqueza nas Escrituras. A gente fica maravilhado. Nos inspira cada vez mais querer conhecer a Deus e se aliar com Deus, né? Quando a gente vê Davi e Golias, o menino de 16 anos, 17 anos mais ou menos, que vai levar comida para os seus irmãos, vê um gigante de 3 metros, né, ofendendo o povo de Deus, afrontando o povo de Deus, e simplesmente Davi, impulsionado pelo Espírito de Deus, fala assim: o quê? O que você está falando do meu Deus, do meu povo, seu incircunciso? Hoje mesmo eu vou te matar. Tem condições humanamente de um menino de 1,5 metro, garoto, inexperiente, né, assim se dizendo, de uma guerra, né, de um gigante poderoso, forte? Basicamente era impossível Davi vencer, mas ele foi no nome do Senhor. Ele estava aliado com quem? Com o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E com uma pedra, não foi uma espada, não foi um tanque, não foi nada, uma pedra, ele derrubou aquele gigante, porque o problema não é o seu gigante. Igreja, presta atenção, o problema não é o tamanho do seu gigante, não é o tamanho da sua dificuldade, não é se você está devendo muito no banco, não é se você está com uma causa quase impossível aos olhos humanos, ou até menos impossível aos olhos humanos. Se você está com o teu marido nas drogas, na bebida, a tua esposa está dando trabalho, né? Não importa o tamanho do seu problema, o tamanho do seu gigante. O que importa é se você tem fé. Se você tem fé e acredita que Deus pode derrubar o seu gigante. Amém? Se você for temente ao Senhor e usar da tua fé para profetizar, para derrubar o gigante, ele vai cair. E ele tem que cair, igreja. Porque não é eu que estou dizendo para você. A palavra garante. A palavra nos instrui. Amém? Você crê? Glórias a Deus por isso? Então vamos lá. Vamos terminar. Agora, alguns podem dizer assim: poxa, mas esse tempo aí que você está falando, Fábio, né? Deus agia de uma maneira diferente, até por questões culturais daquele tempo, né? Era o tempo também de monarquia. O que é monarquia? Ao qual o povo é regido por um rei, não diferente agora que tem, né, o presidente, prefeitos, senadores. Era um pouco diferente, era diferente daquela época. Era um homem que regia, né, que tinha autoritarismo sobre tudo, né? Então o que acontece? A gente fala assim: poxa, mas aquele tempo era diferente? Era diferente. Aí eu te pergunto, a aliança que Deus tinha com aquele povo, com os nossos irmãos do passado, era superior ou é inferior à aliança que nós temos hoje? O que você acha? Pessoal, a aliança que Deus fez com aquele povo, por mais que era poderosíssima, porque Deus estava ali, é inferior à nossa. Sabe por quê? Porque hoje, depois que passou tudo isso que eu acabei de ler para vocês, comentar com vocês, Jesus Cristo entrou na história. Aquilo que os profetas prediziam antes mesmo de Jesus vir, que eles estavam anunciando que o Messias viria, ele veio. Amém? E Jesus veio. E Jesus fez o quê? Algo extraordinário. Algo que eu e você, ou qualquer ser humano existente no mundo que já existiu, que existe ou vai existir, não pode fazer. Jesus fez o que a gente não tem condições de fazer. Ele deu o seu sangue, sangue do Filho unigênito de Deus, Filho único de Deus. Ele sangrou na cruz até a sua última gota, por mim e por você. E ali ele rasgou o véu de alto a baixo. E ali entra o Novo Testamento. Novo Testamento por quê? Porque o testamento só passa a ser validado depois que o testador morre. E Jesus morreu na cruz por nós. E passou a ser validado agora a aliança de Cristo, a aliança de Jesus. Igreja, a aliança de Jesus é extraordinária. Por quê? Olha só, vamos prestar bem atenção. A gente viu coisas extraordinárias que a gente falou aqui, certo?
coisas magníficas, derrubando o muro, vencendo exército, milhões de pessoas, né, sem pôr a mão na espada, Elias que viu os fogo caindo do céu, né, os 30 soldados de Davi, que eram os excelentes, né, que homens assim, que travava a mão na espada e matava 800 de uma vez, coisas extraordinárias. Tá, a gente fica até surpreso, parece até filme, e realmente aconteceu, mas essa aliança que eu e você temos hoje é superior a tudo isso. Sabe por quê? Porque hoje é o amor. É um amor ainda mais profundo do que aquele tempo. Mais profundo. Por mais que mudou a cultura, mudou o contexto da história, do que a gente vive de sociedade, mas ainda nós estamos sobre uma aliança poderosíssima. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Olha só, Atos 19, a partir do verso 11 até o verso 12. Marca aí na tua Bíblia aí. Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo, de tal maneira que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes. Estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim também como os espíritos malignos eram expelidos deles. Uma pessoa como eu e você, que está na aliança de Jesus Cristo, como eu e você. Você está na aliança de Jesus Cristo? Você aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Você está na aliança. Amém? Você tem o mesmo poder sobre você, porque o nome de Cristo está em nós. Estamos revestidos de Jesus Cristo. Amém? Hoje nós temos condições de viver isso que Paulo viveu. Paulo, até o lenço dele curava as pessoas. Até o lenço. E olha só, vamos continuar? Atos 5, 14 ao 15. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles e eles eram curados. Você está entendendo? Pedro, o mesmo homem que era chucro, que era ignorante, que foi encontrado com Jesus ali na praia, depois que Jesus ressuscitou, Jesus deu um ensinamento tão profundo sobre o amor genuíno para Pedro, que Pedro se converteu verdadeiramente. Esse Pedro que cortou a orelha de Malco quando queria prender Jesus, mas se converteu agora a Jesus pelo amor genuíno, é o mesmo Pedro que agora passa sobre as ruas com as pessoas doentes nas camas, nas ruas, e Pedro ia passando, a sombra de Pedro curava. Por quê? Ele é super-homem, super-herói, não igreja, porque é o poder de Deus que está atuando nele. Amém? Eu e você temos a mesma condição. De novo eu vou falar para você, você está com dificuldade na sua casa? Você está com dificuldade financeira? Você está com dificuldade no casamento? Você está com dificuldade no seu trabalho? Está com dificuldade de saúde? Qual é a sua dificuldade hoje? No final desse vídeo nós vamos orar e nós vamos romper em nome de Jesus e quebrar tudo o mal. Porque se um homem está passando e a própria sombra dele cura os enfermos na rua, nós temos o mesmo poder, porque é o mesmo Jesus que nós estamos falando. O mesmo Jesus que Pedro, Paulo pregava é o mesmo Jesus que nós estamos pregando hoje. É o mesmo Jesus que vive em nós hoje. Amém? Vamos lá? Filipe. Quem já leu sobre Filipe? Filipe se deixa levar pelo Espírito Santo. Ele pregou e batizou um eunuco. Amém? E depois que ele fez esse feito, o próprio Senhor teletransportou ele para outro lado. Você consegue ter entendimento disso? Imagina, eu estou pregando aqui para você e por um propósito, é claro, por um propósito, Deus simplesmente me teletransporta lá para a China para pregar para uma pessoa, para salvar uma pessoa. Deus pode ou não pode fazer isso? Pode, fez com Filipe. Teletransportou ele, tirou simplesmente ele daquele lugar que ele estava ali, né, fazendo um feito na vida de um eunuco, e ele foi teletransportado para Azoto, um outro lugar bem distante. Amém? Tem até aqui, eu peguei na internet o que o homem hoje pela ciência e tecnologia pode falar a respeito disso. Olha só que interessante. Nós sabemos que é o poder de Deus, é claro, mas em termos científicos, vamos ver o que eles tentaram, né? Eles tentaram explicar. Olha só, esse milagre hoje pode ser chamado de tunelamento quântico ou passagem por uma ponte de Einstein-Rosen, que é o nome técnico de buraco de minhoca que leva de um ponto a outro do espaço-tempo. Não sei nem o que quer dizer, só sei que aquele rapaz foi teletransportado, sumiu daquele lugar e apareceu em outro. Por quê? Porque tinha um propósito de Deus. Amém? Então, vamos agora para a fonte.
Esses homens eram vasos. Vamos para a fonte, o que fez isso neles? Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Olha o que ele nos diz. João 14, quem lê João fica apaixonado ainda mais por Jesus. João 14, 12, ele diz: em verdade vos asseguro, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Faço e outras maiores fará. Outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Olha a ordem imperativa que Jesus trouxe para mim e para você. Jesus passava nas ruas, curava as pessoas. Jesus curou leproso, Jesus curou o aleijado, Jesus curou o cego, mudo, surdo. Jesus ressuscitou várias pessoas, morreu e Jesus deu a vida de volta. E Jesus fala assim: olha, eu quero que vocês façam as mesmas coisas. Você consegue entender? Então eu vou perguntar de novo: qual é o teu problema? Você está com problema na empresa? Você está com problema no seu casamento? Você está com problema de vício de álcool ou de drogas? Você está tendo problema com os filhos? Você está tendo problema no seu casamento? Qual é o seu problema? Porque Jesus está deixando bem claro para mim e para você: eu ordeno que vocês façam as mesmas coisas que eu fiz. Se você humildemente se apresentar diante do Senhor, reconhecendo que você é filho, que você é servo do Senhor, que você aceitou Ele como teu Salvador, e você colocar a tua vida em ordem diante do Senhor, fala: Senhor, eu quero ser transformado e eu quero transformar as pessoas também dentro da minha casa, no meu convívio, seja quem for. Igreja, vai se manifestar em você o poder de Deus. Amém? Você vai poder ter condições de você ajudar aquele que necessita. Você vai ter condições de profetizar, e a sua palavra, através da palavra de Deus, você curar o enfermo. Você libertar teu marido, libertar tua esposa, libertar teus filhos. Da tua palavra, da ordem, e vai acontecer. Os discípulos de Jesus, né, lá em Lucas 10, você lê isso, Lucas 10, marca aí, Lucas 10, a partir do 17, a gente vê que os 72 discípulos voltaram, retornaram, muitos felizes, relatando para Jesus: olha, Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Até os espíritos imundos têm que obedecer, têm que se submeter. Por quê? Porque é o nome de Jesus que está em nós. Amém? Para terminar, João 14, perdão, né, que eu até falo, João é Jesus puro, né? A gente lê claramente algo tão profundo sobre Jesus. E João 14, a gente lê claramente que Jesus fala por 3 vezes. Por 3 vezes Jesus fala assim: olha, aquele que me ama é aquele que obedece às minhas palavras. Obedecer a palavra de Deus é viver a palavra. É você praticar a palavra. Amém? Não é praticar 50% ou praticar só dentro da igreja, ou praticar só dentro da sua casa. Praticar a palavra é 100%. É em todos os lugares você ser exemplo, você falar da palavra, você viver a palavra. É fácil? Nem um pouco. Por quê? Tem que renunciar a nós mesmos todos os dias. Tem que arrancar, expelir de nós a coisa ruim todos os dias. E para que a gente alcance a perfeição, alcance a excelência do Senhor, tem que expelir, tem que arrancar. Amém? Não importa quantas vezes você já errou, o que importa é você entender que você precisa ser transformado. E a hora que você for totalmente transformado, você vive o pleno do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Então, pessoal, João 14, por 3 vezes Jesus diz isso. E, por final, por sequência, ele diz claramente, olha só o que ele fala: dessa forma, ele e o Pai, o Espírito Santo de Deus, habitará em nós. Se não me falha a memória, acho que é verso 23 de João 14, ou 21. Deus habitará dentro de nós. Amém? É muito lindo isso. E como forma de um amor sem medida, igreja, Jesus diz em sua oração, lá em João 17, a última oração de Jesus aqui na terra, ele levanta para o céu e ele fala para Deus Pai, no verso 20, ele fala assim: olha, não te peço apenas por estes discípulos, Pai amado. Ele está falando dos discípulos dele, que estavam fisicamente, ele está falando agora de nós. Olha que ele fala: mas também por todos aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. A minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu és em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Igreja, se você entender profundamente essas palavras de Jesus, que assim como Jesus era um com o Pai, assim somos um com Jesus, é a mesma essência, é a mesma essência, habitando dentro de nós, atuando em nós, atuando por nós, para sermos a diferença, como Jesus diz, né? Nós somos o sal da terra, nós somos a luz deste mundo. Amém? Então, igreja,
A minha pergunta para você hoje é: você quer ser aliado de Deus? Quer se aliar com esse Deus tão poderoso? Quer aprender a ser valente com Deus à sua frente? Você entendeu a palavra de hoje? Eu quero orar por você hoje, eu quero profetizar na sua vida, eu quero, em nome de Jesus, te trazer coragem pela palavra de Deus, para que você seja valente e você vença todas as suas etapas e rompa em fé em nome de Jesus. Amém? Encurva a tua cabeça, fecha os teus olhos, do jeito que você se sentir confortável, e eu quero profetizar na sua vida hoje. Pai, a tua palavra é poderosa demais. A tua palavra, Senhor Deus, é perfeita, linda e agradável, Senhor Deus. Pai, neste dia, Senhor Deus, neste momento, nós estamos aqui vendo, Pai, todos os teus feitos. Pai, coisas grandiosas que o Senhor fez através de pessoas, através de povos, e continua fazendo em nosso meio, Pai, para, mediante, Senhor Deus, o teu nome ser glorificado e honrado através do povo. Pai, a tua palavra diz claramente, se o teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar, se arrepender, orar a ti, buscar a tua face, desviar dos maus caminhos, o Senhor vai nos ouvir, Pai. O Senhor vai nos perdoar e vai curar a nossa terra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ao meu irmão, à minha irmã que está ouvindo, Senhor Deus, neste momento, essa mensagem, Pai. E eles estão com o coração aberto nessa noite, Pai. Senhor Deus, eles estão querendo viver, Senhor Deus, coisas excelentes com o Senhor. E eu sei, Pai, que o Senhor é maravilhoso, porque eu já pude presenciar coisas extraordinárias. Pai, coisas, Pai, que não tem como nem conversar e falar, Senhor Deus, tão grandiosas que são. Assim Tu és conosco, Pai, aquele que te busca, como está em Ezequiel, aquele que entra, Senhor Deus, pelo rio do Espírito, que vai andando, vai se aprofundando cada vez mais, até que não dá mais pé, até que é totalmente guiado pelo Espírito Santo de Deus. Pai, eu profetizo hoje, Senhor, a vida dos meus irmãos que estão me ouvindo hoje, que eles sejam libertos, que eles venham romper em fé, Pai, que eles venham agora, Senhor, Pai, se posicionar, Senhor, Pai, estar com o coração íntegro diante do Senhor e através dos lábios deles, Pai, que eles vão profetizar dentro da casa deles, na família deles, no trabalho deles, eles vão profetizar o Teu nome, Pai, e eu creio na vitória, eu creio na libertação, eu creio, Senhor Deus, em nome de Jesus, no milagre, eu creio, Senhor Deus, que o Senhor vai trazer, Senhor Deus, a existência, a materialização de coisas, Pai, que não existe. Pai, como Eliseu falou para o moço, ei, abre os olhos dele espiritual para que ele veja o mundo espiritual habitando em nós, vivendo entre nós, atuando entre nós. Pai, assim seja na casa de cada um, Pai. Envia Teu anjo, acampa-se ao redor daqueles que Te amam, Pai, e livra eles. Guarda a vida deles, Pai, como o Senhor Moisés escreveu lá em Salmos 91, que ele diz que praga alguma chegará sobre a nossa casa. Mal algum, Senhor Deus, nenhum tipo de demônio, Senhor Deus, tem autoridade na nossa casa, porque a nossa casa pertence a Ti. O Senhor reina sobre nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, que cada um dos meus irmãos que estão ouvindo nessa noite, Pai, eles tomem postura, seja forte, seja valente, como o Senhor falou com Josué, ei, seja valente, seja forte, e Pai, que eles possam usar da palavra, Pai, para determinar a vitória, e assim vai acontecer, em nome de Jesus, porque Jesus nos ensina, se a gente crer sem duvidar no coração, certamente será feito. Pai, e a fé, Senhor Deus, ela tem o poder, Senhor Deus, de movimentar, Senhor Deus, o físico ao nosso favor e o Teu nome ser glorificado. Assim eu profetizo a bênção, a paz, a provisão, a prosperidade, a saúde, a libertação. Pai, quebra as cadeias, rompe agora, Senhor Deus, Pai, no mundo espiritual, tudo aquilo que está travando, que está, Senhor Deus, Pai, querendo, Pai, em nome de Jesus, Pai, escravizar ou, Senhor, segurar as pessoas, seja destruída em nome de Jesus, e eles possam, Senhor, ser vitoriosos e caminhar dando glórias a Deus, e todo o povo que recebe esta palavra digam amém, graças a Deus, amém? Que Deus te abençoe, fique na graça e na paz de Jesus Cristo, e creia, tome posse dessa palavra e faça jus dela, igreja. Leia o que eu falei com vocês hoje, marca, né, tudo aí no papel, leia de novo e você vai ver que Deus vai usar você para você romper em nome de Jesus Cristo. Essa é a palavra de hoje, que Deus te abençoe. Não se esqueça de entrar na página, curta a página, compartilha para as pessoas, para que muita gente ouça, igreja. É importante as pessoas entenderem a profundidade da palavra e todos sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Uma boa noite.